Para quem não acredita que Deus revela as coisas, escuta essa. Certa vez eu estava na igreja e estava no momento do louvor. Então eu fechei os meus olhos e comecei a adorar ao Senhor. Sabe aquele momento do louvor em que você se derrama e é só você e Deus? Assim estava eu. Mas no momento em que eu abri meus olhos, foi quando eu vi uma jovem sentada à minha frente. Então fechei meus olhos novamente para adorar ao Senhor. Mas desta vez, quando eu fechei os meus olhos, o Espírito Santo me deu uma visão com aquela jovem. Eu via um útero e muito líquido vermelho rodando dentro desse útero. A visão foi muito rápida, então eu abri meus olhos novamente e olhava para aquela jovem. E isso aconteceu por várias vezes. Todas as vezes que eu fechava os meus olhos para adorar o Senhor, quando eu abria, o Espírito Santo me direcionava àquela jovem. Eu olhava para ela e quando eu fechava os olhos, eu via novamente aquele útero com muito líquido vermelho dentro. Então o culto acabou e eu fui para casa. Em oração, eu perguntei ao Espírito Santo o que significava aquilo, mas eu não tive resposta naquele momento da minha oração. Passaram alguns dias e eu estava no mercado. Fiz as minhas compras, paguei e saí. Quando eu estava saindo desse mercado, eu me deparei com essa jovem que eu vi na igreja, sentada no fundo de um carro. E ela estava ali sentada no fundo do carro porque ela estava aguardando o seu pai, que tinha entrado no mercado para comprar algo. A mãe dela estava sentada no banco do passageiro da frente do carro e ela estava no fundo, muito abatida. Aí, no mesmo instante, o Espírito Santo me disse: vai e conta para elas duas o que eu te mostrei quando você estava lá na igreja. Então, cheguei perto do carro e disse assim: a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bom? E as duas responderam como aquela mulher que a Bíblia relata, que estava indo ao encontro do profeta, mas o seu filho estava em casa, mas no caminho ela dizia assim: vai, tudo bem. Assim elas responderam: vai, tudo bem. Mas aquele vai tudo bem não estava tudo bem. Então eu obedeci o que o Espírito Santo me pediu para fazer e comecei a contar a visão que eu tive com aquela jovem. Então eu disse: sabe o culto de domingo? Todas as vezes que eu fechava os meus olhos para adorar o Senhor, eu olhava para você e via um útero com muito líquido vermelho dentro dele. E as duas, no mesmo momento, começaram a chorar. Eu fiquei sem entender nada. Foi quando a mãe dela me disse assim: minha irmã, você sabe de onde a gente está vindo? Eu respondi: não sei. Ela disse: a gente está vindo do ginecologista, porque a Yasmin já tem 3 semanas que está sangrando e nós não sabemos qual é o motivo. Quando ela falou isso, no mesmo momento eu senti a presença de Deus naquele lugar. Então eu falei assim: o Deus que mostrou essa enfermidade é o Deus que quer curar. Vamos orar? E então ali mesmo, no meio da rua, na frente do mercado, coloquei as sacolas no chão, estendi as minhas mãos para o céu e comecei a orar. Na minha oração eu dizia: Senhor, o Senhor mostrou, é porque o Senhor quer curar. Tu és o Deus que cura. Então eu clamei ao nome de Jesus, porque é através do nome de Jesus que nós somos curados. Tu és o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu te apresento a vida dessa jovem aqui, te apresento o útero dela. E logo depois fiz menção à mulher do fluxo de sangue. Aí eu disse: na tua palavra, Senhor, está descrito que o Senhor curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue. E assim está essa jovem aqui, Deus. É a tua filha. Cura. Meus irmãos, a unção foi tremenda naquele lugar. E passou mais ou menos uma semana quando eu encontrei as duas no culto. Elas estavam agradecendo a Deus pela cura que aquela jovem recebeu. Eu encerro esse vídeo aqui dizendo: Deus não mudou o povo. Ele continua sendo o Deus que cura. Afinal de contas, foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Para que através do nome dele fôssemos sarados, curados. E quem crê verá a glória de Deus. E este foi mais um testemunho que eu retirei da gaveta, obedecendo ao que o Espírito Santo me pediu para fazer aqui nesse perfil. O que o grande Deus está querendo que vocês entendam através destes testemunhos é que Ele é Deus, que Jesus está voltando e que o céu é real e é logo ali. Deus abençoe.